Livro de Gênesis, capítulo 18. São chegados os tempos. Sinais dos tempos, título. São chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Em que sentido se deve entender essas palavras proféticas? Para os incrédulos, nenhuma importância tem. Aos seus olhos, nada mais exprimem que uma crença pueril sem fundamento. Para a maioria dos crentes, elas apresentam qualquer coisa de místico e de sobrenatural, parecendo-lhes prenunciadoras da subversão das leis da natureza. São igualmente errôneas ambas essas interpretações. A primeira porque envolve uma negação da providência. A segunda porque tais palavras não anunciam a perturbação das leis da natureza, mas o cumprimento dessas leis. Tudo na criação é harmonia. Tudo revela uma previdência que não se desmente nem nas menores nem nas maiores coisas. Temos, pois, que afastar desde logo toda a ideia de capricho por inconciliável com a sabedoria divina. Em segundo lugar, se a nossa época está designada para a realização de certas coisas, é que estas têm uma razão de ser na marcha do conjunto. Isso, portanto, diremos que o nosso globo, como tudo o que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Ambos esses progressos se realizam paralelamente, porquanto o melhoramento da habitação guarda relação com o do habitante. Fisicamente, o globo terráqueo ha experimentado transformações que a ciência tem comprovado e que o tornaram sucessivamente habitável por seres cada vez mais aperfeiçoados. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência do senso moral e do abrandamento dos costumes, ao mesmo tempo que o melhoramento do globo se opera sob a ação das forças materiais. Os homens para isso concorrem pelos esforços de sua inteligência, saneiam as regiões insalubres, tornam mais fáceis as comunicações e mais produtiva a terra. De duas maneiras se executa esse duplo progresso, uma lenta, gradual e insensível. A outra, caracterizada por mudanças bruscas, a cada uma das quais corresponde um movimento ascensional mais rápido, que assinala, mediante pressões bem acentuadas, os períodos progressivos da humanidade. Esses movimentos, subordinados quanto às particularidades ao livre-arbítrio dos homens, são, de certo modo, fatais em seu conjunto, porque estão sujeitos às leis, como os que se verificam na germinação do crescimento e na maturidade das plantas. Por isso é que o movimento progressivo se efetua às vezes de modo parcial, isto é, limitado a uma raça ou a uma nação, outras vezes de modo geral. O progresso da humanidade se cumpre, pois, em virtude de uma lei. Ora, como todas as leis da natureza são obra eterna da sabedoria e da providência divinas, tudo que é feito dessas leis resulta da vontade de Deus, não de uma vontade acidental e caprichosa, mas de uma vontade imutável. Quando, por conseguinte, a humanidade está madura para subir um degrau, pode dizer-se que são chegados os tempos marcados por Deus. Como se pode dizer também que em tal estação, eles chegam para a maturação dos frutos e da colheita. Do fato de ser inevitável, porque é da natureza o movimento progressivo da humanidade, não se segue que Deus lhe seja indiferente e que depois de ter estabelecido leis, se haja recolhido à inação, deixando que as coisas caminhem por si sós. Sem dúvida, suas leis são eternas e imutáveis, porque a sua própria vontade é eterna e constante, e porque o seu pensamento anima sem interrupção todas as coisas. Esse pensamento, que em tudo penetra, é a força inteligente e permanente que mantém a harmonia em tudo.
Cessasse ele um só instante de atuar e o universo seria como um relógio sem pêndulo regulador. Deus, pois, vela incessantemente pela execução de suas leis, e os espíritos que povoam o espaço são seus ministros, encarregados de atender aos pormenores, dentro de atribuições que correspondem ao grau de adiantamento que tenham alcançado. O universo é, ao mesmo tempo, um mecanismo incomensurável, acionado por um número incontável de inteligências e um imenso governo, em o qual cada ser inteligente tem a sua parte de ação sob as vistas do soberano Senhor, cuja vontade única mantém por toda parte a unidade. Sob o império dessa vasta potência reguladora, tudo se move, tudo funciona em perfeita ordem. Onde nos parece haver perturbações, o que há são movimentos parciais e isolados, que se nos afiguram irregulares apenas porque circunscrita é a nossa visão. Se lhes pudéssemos abarcar o conjunto, veríamos que tais irregularidades são apenas aparentes e que se harmonizam com o todo. A humanidade tem realizado até o presente incontáveis progressos. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar, o de fazerem que entre si reine a caridade, a fraternidade, a solidariedade que lhes assegurem o bem-estar moral. Não poderiam consegui-lo nem com a sua crença, nem com as suas instituições adequadas, ou melhor, antiquadas, restos de outra idade, boas para certas épocas, suficientes para o estado transitório, mas que, havendo dado tudo o que comportavam, seria hoje um entrave. Já não é somente de desenvolver a inteligência o de que os homens necessitavam, mas de elevar o sentimento, e para isso faz-se preciso destruir tudo o que superexcite neles o egoísmo e o orgulho. Tal o período em que doravante vão entrar e que marcará uma das fases principais da vida da humanidade. Essa fase, que neste momento se elabora, é o complemento indispensável do estado precedente, como a idade viril o é da juventude. Ela podia, pois, ser prevista e predita de antemão, e é por isso que se diz que não são chegados os tempos determinados por Deus. Nestes tempos, porém, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a certa região ou a um povo ou a uma raça. Trata-se de um movimento universal, a operar-se no sentido do progresso moral. Uma nova ordem de coisas tende a destabelecer-se, e os homens que mais opostos lhes são para elas trabalham a seu mau grado. A geração futura, desembaraçada das escórias do vento do velho mundo e formada de elementos mais depurados, se achará possuída de ideias e de sentimentos muito diversos dos da geração presente, que se vai a passos de gigante. O velho mundo estará morto e apenas viverá da história como estão hoje os tempos da Idade Média, com esses costumes bárbaros e suas crenças supersticiosas. Aliás, todos sabem quanto ainda deixam a desejar a atual ordem das coisas. Depois de se haver, de certo modo, considerado todo o bem-estar material, produto de inteligência, logra-se compreender que o complemento desse bem-estar somente pode achar-se no desenvolvimento moral. Quanto mais se avança, tanto mais se sente o que falta, sem que, entretanto, se possa ainda definir claramente o que seja. É isso o efeito do trabalho íntimo que se opera em prol da regeneração. Surgem desejos, aspirações, que são como que o pressentimento de um estado melhor. Mas uma mudança tão radical como a que se está elaborando não pode realizar-se sem comoções. Há, inevitavelmente, luta de ideias. Deste conflito, forçosamente se originarão passageiras perturbações, até que o terreno se ache aplanado e restabelecido o equilíbrio.
É, pois, da luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos preditos e não de cataclismos ou catástrofes puramente materiais. Os cataclismos gerais foram consequência do estado de formação da Terra. Hoje não são mais as entranhas do planeta que se agitam, são as da humanidade. Se a Terra já não tem que temer os cataclismos gerais, nem por isso deixa de estar sujeita a periódicas revoluções, cujas causas, do ponto de vista científico, se encontram explicadas nas instruções seguintes promanantes de dois espíritos eminentes. Cada corpo celeste, além das leis simples que presidem a divisão dos dias e das noites, das estações, etc., experimenta revoluções que demandam milhares de séculos para sua realização completa. Porém, que como as revoluções mais breves passam por todos os períodos, desde o nascimento até o de um máximo de efeito após o qual há decrescimento até o limite extremo para recomeçar em seguida o percurso das mesmas fases. O homem apenas aprende as fases de duração relativamente curta e cuja periodicidade ele pode comprovar. Algumas, no entanto, há que abrangem longas gerações de seres e até sucessões de raças, revoluções essas cujos efeitos, conseguintemente, se lhe apresentam com caráter de novidade e de espontaneidade, ao passo que, se seu olhar pudesse projetar-se para trás alguns milhares de séculos, veria entre aqueles mesmos efeitos a sua causa, uma correlação de que nem sequer suspeita. Esses períodos, que pela sua extensão relativa, confundem a imaginação dos humanos, não são, contudo, mais do que instantes na duração eterna. No mesmo sistema planetário, todos os corpos que o constituem reagem uns aos outros. Todas as influências físicas são nele solidárias, e nenhum só há dos efeitos que designais pelo nome de grandes perturbações que não seja consequência do componente da influência de todos os sistemas. Vou mais longe. Digo que os sistemas planetários reagem uns sobre os outros, na razão da proximidade ou do afastamento resultante do movimento de translação deles através dos miríades de sistemas que compõem a nossa nebulosa. Ainda vou mais longe. Digo que a nossa nebulosa, que é como arquipélago na imensidade, tendo também seu movimento de translação através das miríades de nebulosas, sofre a influência das de que ela se aproxima. De sorte que as nebulosas reagem sobre as nebulosas, os sistemas reagem sobre os sistemas, como os planetas reagem sobre os planetas, como os elementos de cada planeta reagem uns sobre os outros, e assim, sucessivamente, até ao átomo. Daí, em cada mundo, revoluções locais ou gerais que só parecem perturbações, porque a brevidade da vida não permite que eles percebam mais do que os efeitos parciais. A matéria orgânica não poderia escapar a essas influências. As perturbações que ela sofre podem, pois, alterar o estado físico dos seres vivos e determinar algumas dessas enfermidades que atacam de modo geral as plantas, os animais e os homens. Enfermidades que, como todos os flagelos, são para a inteligência humana um estimulante que o impele por força da necessidade a procurar meios de os combater e a descobrir leis da natureza. Mas a matéria orgânica, a seu turno, reage sobre o espírito. Este, pelo seu contato e sua ligação íntima com os elementos materiais, também sofre influências que lhe modificam as disposições, sem, no entanto, privá-lo do livre-arbítrio que lhe sobreexcita e atenua as atividades e que, pois, contribui para o seu desenvolvimento. A efervescência que, por vezes, se manifesta em toda a população entre os homens de uma mesma raça não é coisa fortuita nem resultado de um capricho. Tem sua causa nas leis da natureza. Essa efervescência inconsistente e, a princípio, são passados de vago desejo de aspiração indefinida por alguns, como por uma coisa melhor de certa necessidade de mudança. Traduz-se por uma surda agitação, depois por atos que levam a revoluções sociais que, acreditai, também têm uma periodicidade. Como as revoluções físicas, pois que tudo se encadeia.
Se não tivesseis a visão espiritual limitada pelo véu da matéria, veríeis as correntes fluídicas que, como milhares de fios condutores, ligam as coisas do mundo espiritual a do mundo material. Quando se vos diz que a humanidade cresceu a um período de transformação e que a Terra tem que elevar na hierarquia dos mundos, nada de místico vejais nessa palavra. Vede, ao contrário, a execução de uma das grandes leis fatais do universo, contra as quais se quebra toda a má vontade humana. Sim, de certa a humanidade se transforma, como já se transformou noutras épocas. E cada transformação se assinala por uma crise que é, para o gênero humano, o que são para os indivíduos as crises de crescimento. Aquelas se tornam muitas vezes penosas, dolorosas, e arrebatam consigo as gerações e as instituições, mas são sempre seguidas de uma fase de progresso material e moral. A humanidade terrestre, tendo chegado a um desses períodos de crescimento, está em cheio, há quase um século, no trabalho de sua transformação. Pelo que, havemos agitar-se de todos os lados, presa de uma espécie de febre e como que impelida por invisível força. Assim, continuará até que se haja outra vez estabilizado em novas bases. Quem a observar, então achá-la-á muito mudada em seus costumes, em seu caráter, nas suas leis, em suas crenças, numa palavra, em todo o seu estado social. Uma coisa que vos parecerá estranhável, mas que por isso não deixa de ser rigorosa verdade, é que o mundo dos espíritos, mundo que vos revela, experimenta o contra-choque de todas as comoções que abalam o mundo dos encarnados. Digo mesmo que aquele toma parte ativa nessas comoções. Nada tem isso de surpreendente para quem sabe que os espíritos fazem corpo com a humanidade, que eles saem dela e a ela têm de voltar, sendo, pois, natural se interessem pelos movimentos que se operam entre os homens. Ficai, portanto, certos de que quando uma revolução social se produz na Terra, abala igualmente o mundo invisível, onde todas as paixões boas e más se exacerbam, como entre vós. Indizível efervescência entra a reinar na coletividade dos espíritos que ainda pertencem ao vosso mundo e que aguardam o momento de a ela volver. A agitação dos encarnados e desencarnados se juntam às vezes, e frequentemente mesmo, já que tudo se conjuga em a natureza, as perturbações dos elementos físicos. Dá-se então, durante algum tempo, verdadeira confusão, mas que passa como furacão, após o qual o céu volta a estar sereno e a humanidade reconstituída sob novas bases, imbuída de novas ideias, começa a percorrer nova etapa do progresso. É no período que ora se inicia que o Espiritismo florescerá e dará frutos. Trabalhais, portanto, mais para o futuro do que para o presente. Era, porém, necessário que esses trabalhos se preparassem antecipadamente, porque eles traçam as cenas da regeneração, pela unificação e racionalidade das crenças. Ditosos os que deles aproveitam. Desde já, tantas penas se pouparão esses quantos forem os proveitos que deles aufiram. Dr. Berry. Do que procede resulta que, em consequência do movimento de translação que executa no espaço, os corpos celestes exercem uns sobre os outros maior ou menor influência conforme a proximidade em que se achem entre si e as suas respectivas posições. Que essa influência pode acarretar uma perturbação momentânea aos seus elementos constitutivos e modificar as condições de vitalidade dos seus habitantes, que a regularidade dos movimentos determina a volta periódica das mesmas causas e dos mesmos efeitos, que se demasiado curta é a duração de certos períodos para que os homens os apreciem, outros veem passar gerações e raças que deles não se apercebem e às quais se afigura normal o estado de coisas que observam. Ao contrário, as gerações contemporâneas da transição lhes sofrem o contra-choque e tudo lhes parece fora das leis ordinárias. Essas gerações veem uma causa sobrenatural maravilhosa, miraculosa, no que em realidade mais não é do que a execução das leis da natureza. Se pelo encadeamento e a solidariedade das causas e dos efeitos,
Os períodos de renovação moral da natureza, da humanidade, coincide, como tudo se leva a crer, com a revolução física do globo, também os referidos períodos serão acompanhados ou precedidos de fenômenos naturais, insólitos para os que eles não se acham familiarizados, de meteoros que aparecem estranhos, de recrudescência e intensificação desusada dos flagelos destruidores, que não são sem causa nem presságio sobrenaturais, mas uma consequência do movimento geral que se opera no mundo físico e no mundo moral, anunciando a época de renovação que se havia de abrir para a humanidade e determinar o fim do velho mundo. A Jesus, pois, foi lícito dizer que ela se assinalaria por fenômenos extraordinários, temores de terra, flagelos diversos, sinais do céu, que mais não são do que meteoros sem abrogação das leis naturais. O vulgo, porém, ignorante, viu nessas palavras a predição de fatos miraculosos. A previsão dos movimentos progressivos da humanidade nada apresenta de surpreendente quando feita por seres desmaterializados, que veem o fim a que tendem todas as coisas. Tendo algum deles conhecimento direto do pensamento de Deus, pelo movimento parcial, esses seres veem em que época poderá operar-se um movimento geral, do mesmo modo que o homem pode calcular de antemão o tempo que uma árvore levará para dar frutos, do mesmo modo que os astrônomos calculam a época de um fenômeno astronômico pelo tempo que um astro gasta para efetuar a sua revolução. A humanidade é um ser coletivo em que se operam as mesmas revoluções morais, porque passa a todo ser individual, com a diferença de que umas se realizam de ano em ano e outras de século em século. Acompanhe-se a humanidade em suas evoluções através dos tempos e ver-se-á a vida das diversas raças marcadas por período que dão a cada época uma fisionomia especial. De duas maneiras se operam, como já o dissemos, a marcha progressiva da humanidade. Uma, gradual, lenta, imperceptível, se considerarem as épocas consecutivas a traduzir-se por sucessivas melhoras nos costumes, nas leis, nos usos, melhoras que só com a continuação se pode perceber como a mudança que os acarreta, que as correntes d'água ocasionam na superfície do globo. A outra, por movimentos relativamente bruscos, semelhante aos de uma torrente, que rompendo os diques que a continham, transpõe, em alguns anos, o espaço que levaria séculos a percorrer. É então um cataclismo moral, que traga em breves instantes as instituições do passado, e ao qual sobrevém uma nova ordem de coisas, que pouco a pouco se estabiliza à medida que restabelece a calma e que acaba por se tornar definitiva. Há aquele que viva bastante para abranger com a vista as duas vertentes da nova fase, parecerá que um mundo novo surgiu das ruínas do antigo. O caráter, os costumes, os usos, tudo está mudado. É que com efeito surgiram homens novos, ou melhor, regenerados. As ideias que a geração se extinguiu levou consigo cederam lugar a ideias novas que eles abrocham com a geração que se ergue. Tornada adulta, a humanidade tem novas necessidades, novas aspirações, mais vastas e mais elevadas. Compreende o vazio com que foi embalada a insuficiência de suas instituições para lhe dar felicidade. Já não encontra no estado das coisas as satisfações legítimas a que se sente com direito. Despoja-se, em consequência, das faixas infantis e se lança impelida por irresistível força para as margens desconhecidas em busca de novos horizontes menos limitados. É a um desses períodos de transformação, ou se o preferirem, de crescimento moral, que ora chega a humanidade. Da adolescência chega ao estado viril. O passado já não pode bastar às suas novas aspirações, às suas novas necessidades. Ele já não pode ser conduzido pelos mesmos métodos,
Não mais se deixe levar por ilusões, nem fantasmagorias. Sua razão amadurecida reclama alimentos mais substanciosos. É demasiado efêmero o presente. Ela sente que mais amplo é o seu destino e que a vida corpórea é excessivamente restrita para encerrá-lo inteiramente. Por isso mergulha o olhar no passado e no futuro, a fim de descobrir num ou no outro o mistério da sua existência e se adquirir uma consoladora certeza. E no momento em que ela se encontra muito apertada na esfera material, em que transbordante se encontra da vida intelectual, em que o sentimento da espiritualidade lhe desabrocha no seio, que homens que se dizem filósofos pretendem encher o vazio com as doutrinas do nadismo e do materialismo. Singular aberração. Esses mesmos homens, que intentam impelir para a frente a humanidade, se esforçam por circunscrevê-la no acanhado círculo da matéria, onde ela anseia por escapar-se. Velam-lhe o aspecto da vida infinita e lhe dizem, apontando para o infinito, nec plus ultra. Quem quer que haja meditado sobre o Espiritismo e suas consequências e não o circunscreva à produção de alguns fenômenos, terá compreendido que ele abre à humanidade uma estrada nova e lhe desvenda os horizontes do infinito. Iniciando-a nos mistérios do mundo invisível, mostra-lhe o seu verdadeiro papel na criação. Papel perpetuamente ativo, tanto no estado espiritual como no estado corporal. O homem já não caminha às cegas. Sabe de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. O futuro se lhe revela em sua realidade, despojado dos prejuízos da ignorância e da superstição. Já não se trata de uma vaga esperança, mas de uma verdade palpável, tão certa como a sucessão do dia e da noite. Ele sabe que o seu ser não se acha limitado a alguns instantes de uma existência transitória, que a vida espiritual não se interrompe por efeito da morte, que já viveu e tornará a viver, e que nada se perde do que haja ganho em perfeição. Em suas existências anteriores, depara com a razão do que é hoje e reconhece que, do que ele é hoje, qual se fez a si mesmo, poderá deduzir o que virá a ser um dia. Com a ideia de que a atividade e a cooperação individuais na obra geral da civilização se limitam à vida presente, que antes da criatura nada mais foi e nada será depois que em que interessa ao homem o progresso ulterior da humanidade? Que lhe importa que no futuro os povos sejam mais bem governados, mais ditosos, mais esclarecidos, melhores uns para com os outros? Não fica perdido para ele todo o progresso, pois que deste nenhum proveito tirará? De que lhe serve trabalhar para os que hão de vir depois, se nunca lhe será dado conhecê-los, se os seus pósteros serão criaturas novas, que pouco depois voltarão por sua vez ao nada? Sob o domínio da negação do futuro individual, tudo forçosamente se amesquinha às insignificantes proporções do momento e da personalidade. Entretanto, que amplitude, ao contrário, dá ao pensamento do homem a certeza da perpetuidade do ser espiritual. Que de mais racional, de mais grandioso, de mais digno do Criador, do que a lei segundo a qual a vida espiritual e a vida corpórea são apenas dois modos de existência que se alternam para a realização do progresso. Que de mais justo há e de mais consolador do que a ideia de estarem os mesmos seres a progredir incessantemente, primeiro através das gerações de um mesmo mundo, de mundo em mundo, depois até a perfeição, sem solução de continuidade. Todas as ações têm então uma finalidade, porquanto, trabalhando para todos, cada um trabalha para si, e reciprocamente, de sorte que nunca se podem considerar infecundos nem o progresso individual, nem o progresso coletivo. De ambos esses progressos aproveitarão as gerações e as individualidades por vindouras, que outras não virão a ser, serão as gerações e as individualidades passadas em mais alto grau de adiantamento.